hoje, né, nós vamos falar da estrutura agrária brasileira, como está organizado, né, os estabelecimentos agrários dentro do nosso Brasil. Nós já falamos, né, da formação agrária brasileira, alguns conceitos, né, da área da agricultura, da agropecuária brasileira, e agora nós vamos ver a distribuição, né, desses estabelecimentos, o que é produzido, como são os estabelecimentos dentro das regiões do nosso país, e assim a gente vai continuando, né, a mais uma saga, tá certo? Dessa disso que é, né, o agrário, a agropecuária brasileira. Vamos lá? Como é então a estrutura fundiária do Brasil? Segundo, né, a distribuição de terras em relação à posse, área e uso, a estrutura fundiária brasileira ela é seletiva, desequilibrada, de difícil acesso às tecnologias. Tá? A estrutura agrária. Será que isso é em todo o Brasil, professor? Não. Se a gente for fazer, né, aí uma análise, né, as regiões como Sul, Sudeste e até algumas do Centro-Oeste, né, têm sim acesso às tecnologias. O que seria esse difícil acesso às tecnologias? Será que seria difícil um manejamento da terra por GPS? Isso sim, é uma coisa que é difícil de ser feito por um pequeno produtor. É fazer uma análise territorial, análise do sítio, de solos, né, dos solos, sementes, a partir de um drone, e isso é de difícil a tecnologia. Entretanto, coisas que até então era difícil, de difícil acesso, hoje é possível dentro do campo. Um exemplo, energia elétrica, a internet, algumas máquinas agrícolas, né, dependendo das linhas, né, linhas produtivas, vão ter sim acesso às tecnologias. Entretanto, o que seria esse difícil acesso em algumas regiões? Tipo o sul, o sudeste e o centro-oeste brasileiro, por ter, né, ali uma gama, né, de empresas agrícolas, vai ter sim é, todo o aparato tecnológico para sua produção, diferente das regiões nordeste e norte do país, né? Então, quando a gente vai falar de difícil acesso às tecnologias, a gente vai falar, né, daquilo que a agricultura comercial trabalha, né? GPS, drones, correção do solo por tecnologias, assim diante, que um pequeno produtor do nordeste, do norte do país não vai ter, né? Essa estrutura fundiária ela é tradicional, ela remonta do período colonial, ela é conservadora e socialmente excludente. Tá? No Brasil, a gente tem pessoas que não têm o acesso à terra. Tá? A gente tem que admitir que tem pessoas, tem grupos, né, que não têm acesso à terra e que são socialmente excludentes. Tá? E também pelas grandes disparidades regionais, como a gente vai ver agora. Tá? Vamos lá, o que seria terra de trabalho e terra de capital? Terra de trabalho, né, é aquelas pessoas que vão utilizar a terra para o seu próprio sustento. Qual seria elas? A agricultura familiar, a agricultura de subsistência, né, que vai precisar ali de mão de obra para fazer, né, com que ocorra a produção de alimentos para a sua própria sobrevivência e também, né, pegar o excedente e vender para o comércio, tá certo? E terra de capital, o que seria essa terra de capital? Essa terra de capital, galera, é a terra especulativa, né? São áreas, né, gigantescas que estão no território brasileiro, na estrutura fundiária brasileira, somente, né, para adquirir valor e ser vendidos com lucros, né? São as áreas de especulação de terras. Quando você olha esse gráfico, você vai ver terra de trabalho são justamente as áreas produtivas a serem organizadas dentro do território nacional, enquanto que a terra de capital são justamente as áreas não produtivas, ou seja, a terra, o espaço agrário daquela região, as áreas agrárias daquela região, elas estão ali somente para especulação, tá? Então, a permanência do latifúndio improdutivo demonstra o caráter especulativo da propriedade da terra. A terra é muito valiosa aqui no Brasil, gente. Considerada terra de negócio, na qual o valor e o lucro são conseguidos sem que haja produção social. Ou seja, o cara vai lá, faz a derrubada, né, de determinado território,
não faz nenhum tipo de benefício na área agrícola. Entretanto, aquela terra já tem valor, ela já adquire algum valor pelo seu caráter, né, de ser algo negociável, de grande valor, de grande lucro, sem que ocorra nenhum tipo de produção social dentro daquele lugar. Vale salientar que áreas, elas precisam ter uma função social. A terra, ela é uma função social, ela é de produção social. E quando ela não é feita, né, para a produção social, aí a gente tem que se utilizar, né, de mecanismos para ocupar essas terras. Tá? Se nada está sendo produzida, né, ela precisa ter a sua função social, tá? Que é justamente as áreas improdutivas no Brasil que a gente tem de grande quantidade de acordo com esses dados que vocês estão vendo aqui. Tá? Vamos então fazer aqui uma análise, né, de área produtiva, área não produtiva, minifúndios e não classificados. No Nordeste, a área não produtiva, né, corresponde por 69% de todo o território do Nordeste, enquanto que a gente tem somente 15% de área produtiva, tá, no Nordeste brasileiro, e outros 15%, né, para minifúndios, os sítios, as chácaras, como a gente viu anteriormente. Tá? Então, o que está acontecendo com essas terras? Elas estão sendo, né, são terras de especulação. A mesma situação que o Nordeste tem, o Norte também possui, né, com 78%, quase 79%, de áreas não produtivas, tá certo? E uma pequena parcela ali de 13% de áreas produtivas e 7,6% de áreas de minifúndios, né? A diferença também continua sendo grande no centro-oeste no centro-oeste brasileiro, tá? Com 62% de área não produtiva, 34% de área produtiva. O que seriam essas áreas produtivas? É a produção agrícola, que determinada região tem que ocasionar para a economia nacional, certo? E isso então é considerado área produtiva. E aí, né, essa área produtiva é geralmente, né, de áreas de grande latifúndio, certo? Ou seja, são áreas de latifúndio produtivas, tá certo? E diferente, então, no sul do país, né, já tem quase uma paridade, né, de área produtiva e de área não produtiva, tá certo? E por fim, né, o sudeste, que possui aí 50% de área não produtiva, 40% de área produtiva e 10%, né, de minifúndios. Áreas ocupadas por imóveis rurais, tá? O norte do país, né, tem 19% de áreas rurais ocupadas na região norte, o nordeste 20%, o sudeste quase 18% de imóveis rurais, o sul 18% e o centro-oeste é que possui a maior ocupação de imóveis rurais no Brasil. Agora nesse abaixo aqui, nós vamos verificar, né, que o norte é a região, né, com maior área improdutiva do território nacional. Tá? Isso significa então que boa parte dos imóveis rurais na região norte e na região nordeste, né, e também o centro-oeste, todos eles, né, de todas as regiões, essas áreas improdutivas ou elas estão sendo, né, áreas, né, sem nenhuma função social, sem nenhuma produção social, logo possivelmente elas podem ter um caráter, né, especulativo, somente adquirir valor e vender com lucro, né? Então vamos fazer aqui os destaques da agropecuária regional. Vamos falar um pouco do Sudeste, Nordeste, Sul e o Centro-Oeste e Norte juntos. Por quê? Porque são ocupações mais recentes, dos últimos 60, 70 anos. E aí a gente vai fazer essa análise, né, dos destaques agrícolas de cada região do Brasil. Região Sudeste. A região Sudeste, né, possui regiões, né, que são consideradas as sub-regiões do Sudeste, que são as principais áreas agrícolas correspondentes pelo Planalto Ocidental Paulista, Triângulo Mineiro, Sul de Minas Gerais, Zona da Mata e Planície Litorânea. Essas áreas são correspondentes, né, ali ao Vale do Paraíba do Sul, são correspondentes, né, novamente ao sul de Minas,
ao Triângulo Mineiro, ao Planalto Ocidental Paulista, que o pessoal chama de Oeste Paulista. E essas são as principais áreas agrícolas da região Sudeste. O que existe de produção agrícola na região Sudeste? Na agricultura, nós temos as policulturas, a expansão de áreas de gênero de exportação, matérias-primas e energia, café, cana-de-açúcar, algodão, borracha, madeira. E a gente tem, né, a diminuição de áreas de gêneros alimentícios. Tá? Quais são as principais características dessa região para a agricultura? Clima favorável, solos férteis, topografia relativamente plana, proximidade com os mercados consumidores. A região Sudeste possui melhor infraestrutura e disponibilidade de mão de obra. Enquanto isso, na pecuária, você tem uma pecuária extensiva melhorada de bovinos para corte, é aquela pecuária capitalizada, né, com um grande aparato tecnológico. Ela é intensiva em crescimento, com os destaques, né, para Andradina, Presidente Prudente, Barretos e Araçatuba. E também, né, a gente tem alguns conflitos, né, de posse de terra na região do Pontal do Paranapanema, na região sudeste do país. Tá? Essa aqui seria o Planalto Ocidental Paulista, onde, né, a gente encontra essas principais atividades agrícolas nessa região. O que existe no Triângulo Mineiro? No Triângulo Mineiro é praticamente uma extensão do Oeste Paulista, muito semelhante, porém, com produções menos diversificadas. O destaque para essa região é o café, arroz e milho, tá? Pecuária capitalizada, né, ou seja, melhorada extensivamente, né, de bovinos para corte, e leiteira em grande expansão de laticínios. Sul de Minas, a área, né, particularmente marcada pelo relevo acidentado e participação das pequenas e médias propriedades. Nessa região, né, o principal produtor, né, de café do país, é o principal produtor de café do país, gêneros alimentícios para o mercado interno, pecuária extensiva de bovinos para a ordenha de alta produtividade, ou seja, produção de laticínios. E no Vale do Paraíba do Sul, essa região é uma região de tradição histórica, tá certo? Com produções de café e arroz, e também, né, de pecuária de ordenha, né, para a produção de laticínios. O Nordeste, ela é dividido, então, por sub-regiões como a Zona da Mata, o Agreste, Sertão e Meio Oeste. A região Nordeste, ela é uma região extremamente tradicional, é uma região histórica. Ela é ocupada desde o princípio do descobrimento do Brasil. E é uma região fortemente marcada pelas condições naturais, estrutura fundiária na organização do espaço rural. Tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas sub-regiões. O que existe na zona da mata que é favorável à produção agrícola? Clima muito úmido, solos férteis tipo massapé, baseada nas grandes propriedades, monoculturas, agricultura comercial. Nessa região existe baixa tecnologia, grande emprego de mão de obra, trabalho assalariado. Ela é também uma região, né, de atração populacional chamada de corumbás. No norte, né, da Zona da Mata predomina a cana-de-açúcar. No Vale do Rio do São Francisco a produção de arroz. No Recôncavo Baiano o fumo. E no sul da Bahia o cacau. O sertão. O sertão tem como características clima semiárido, solos predominantemente férteis e rios intermitentes. Por mais que o sertão, galera, seja uma região muito seca, os solos dessa região são extremamente férteis, são ótimos para a produção e que só tem como problema na questão da água, por ele ser, né, de clima semiárido. Boa parte dos rios ao longo do ano eles acabam morrendo, né? Surgindo somente, né, no período, né, das grandes chuvas, né, que vai então fazer com que eles renasçam novamente e ocorra, né, novamente a produção agrícola. Aqui é uma característica de falta, né, de tecnologia para que o sertão também se torne, né, um grande produtor de alimentos. Então, o que nós temos de característica no sertão? Grandes propriedades voltados para a agricultura comercial, projetos de irrigação financiados pelo governo federal como a Dinox e a Codevasf. Nós temos aqui como característica pequenas propriedades voltadas para a agricultura de subsistência,
existe uma certa repulsa populacional sobre essa região, né? Na região do Vale do São Francisco, nós temos destaques para a fruticultura irrigada. Vocês podem pesquisar, tá? É... Como é a agricultura no Vale do São Francisco. É uma agricultura excepcional. Existe produção de vinhos no sertão brasileiro, que é justamente, né, ocasionado no Vale do São Francisco. Ela é de uma pecuária ultra extensiva de baixa qualidade, principalmente de bovinos, caprinos e asininos. O Sul. O Sul tem como característica, né, ser considerado celeiro agrícola do país, única região extratropical do país, né, um dos maiores produtores de soja do país, e tem como característica sua colonização, principalmente, né, pela forte influência do europeu sobre a organização do espaço, onde no século XIX, né, italianos, alemães, eslavos migraram, né, juntamente com os portugueses, com os japoneses, perdão, para o sul do país, onde os japoneses, né, foram se estabelecer no norte do Paraná. Quais são as bases, né, da agricultura no sul do país? São pequenas propriedades, geralmente, né, organizados pelas famílias, né, trabalho familiar, constituídos, né, por policulturas, rotação de culturas e inicialmente, né, com gêneros alimentícios para o mercado interno. A partir da década de 60, a gente vai ter então a mecanização do campo, né, no sul do país, originando, né, na agricultura comercial para exportação. Pelo cooperativismo, a gente encontra muitas empresas cooperativas no sul do país. E a pressão pela terra gerou, né, uma repulsa populacional, ou seja, ocorreu, né, um processo migratório, né, muito intenso no sul do país, que foi em direção ao centro-oeste. Vocês conhecem muito bem essa história. Quais são as produções agrícolas? Trigo, milho, soja, arroz, uva, fumo, algodão, cana-de-açúcar e café, né? Café, só que o café já está sendo uma produção decadente, né? Principalmente no Paraná. Tecnologicamente, para a pecuária, ela é organizada, né, por pecuária extensiva de bovinos e ovinos, avicultura e suinicultura, né? Muitas em parcerias, tá? Uma das regiões que a gente pode considerar, né, bem intenso aqui nessa aula, né, principalmente do sul, são os pampas, né? Predominante de latifúndios, com pecuária extensiva de bovinos e ovinos, trigo, arroz irrigado. Entretanto, nessa região, ela é marcada, né, pela miséria, né, de boa parte aí dessa região. E o centro-oeste e norte, por quê, professor? O centro-oeste, ele é considerado, né, uma região de colonização antiga. Entretanto, a sua ocupação ela é recente. Lembra do que eu falei que o sul do país, quando começou a ser mecanizado juntamente com o sudeste, uma grande leva de imigrantes migraram para o centro-oeste e o norte do país? E aí, então, essa grande leva de imigrantes que migraram para o centro-oeste e o norte do país fizeram, né, que ocorresse, então, o início da produção agrícola comercial para essas duas regiões. É claro que a região norte, ela é uma de ocupação ainda mais recente, tá certo? É considerado a última fronteira agrícola do país a ser ocupada. E o que a gente tem aqui, né, de área de colonização antiga, né, principalmente no norte do país, colocando o Pará e o Amazonas, né, como áreas, e principalmente, né, ali ainda um pouco, né, do que seria no Marajó e no Pantanal Mato Grossense. Vamos lá. A zona Bragantina, né, do Pará, né, ela é considerada, né, por uma agricultura tradicional de gêneros alimentícios para subsistência e mercado regional. Ela só abastece o mercado regional. Geralmente são frutas, verduras, legumes que são abastecidos no mercado interno. Baixo e Médio Amazonas, agricultura de subsistência, né? Principalmente, né, essa agricultura feita, né, pela população ribeirinha, pesca, produção de mandioca, né? Essas são esses os tipos, né, de produções que a gente tem no Baixo e Médio Amazonas. E a juta, né, japoneses que fazem, né, com que muitos japoneses migraram para a região norte do país
e trouxeram, né, suas características, né, de produção agrícola que foram aplicadas na região norte do país. Tomé Açu, tá certo? Que tem ali também, né, a produção de pimenta do reino, o Poaçu e imigrantes japoneses, como eu já falei. E a ilha de Marajó, né, com predominância agrícola da pecuária extensiva bubalina, produção de búfalos, e o Pantanal brasileiro, né, o Pantanal mato-grossense, de pecuária extensiva bovina. Tá? Essas são as áreas de colonização antiga do norte e do centro-oeste brasileiro. Então, o que acontece? Né? Com a migração, a partir dos projetos de colonização dirigidos, implementados pelo governo federal no período de 1960 até meados de 1980, né, que são os grandes projetos de desenvolvimento nacional, com a abertura de créditos, infraestrutura, oferta de terras e polos de desenvolvimento, trouxeram, né, para essas regiões, né, os colonos, que a gente chama de frentes pioneiras. Isso também facilitou, né, a abertura de grande capital com os projetos agropecuários. Grandes empresas vieram para essas regiões ocupar essas terras. O que nós tivemos de problemas aqui, né? Impacto ambiental e exclusão social, né? De principalmente quem já ocupava essas terras anteriormente, né? Aquele lema, né? Terras sem homens para homens sem terras, né? Muito propagado no período justamente desse projeto de colonização, ela não batia com a realidade, porque antes, né, dessas pessoas chegarem, existiam pessoas que já ocupavam essas terras e acabaram sendo excluídas do processo de colonização. Tá? Então, as áreas de ocupação recente, a partir dos anos 60, com a expansão da fronteira agrícola, ela foi inicialmente, né, ela foi inicialmente, né, construída no Cerrado brasileiro e depois veio para a Amazônia. E primeiramente, né, o que se estabeleceu economicamente aqui foi a pecuária extensiva, né, depois para a agricultura extensiva, principalmente, né, pela agricultura moderna comercial. Quais são as características que existem, né, nessa ocupação recente? Solos férteis, calagem, irrigação, que vai providenciar, né, na produção de soja, trigo, arroz, milho e algodão. Tá? Então, pessoal, essas são algumas características. Não consegui elencar todas, mas é um pouquinho do que é, né, a agricultura, a produção agropecuária nas regiões do nosso país. Espero que você tenha gostado. Acredito que tenha sido fundamental esse conhecimento para vocês. Se vocês quiserem, né, a gente pode aprofundar mais. E se Deus quiser, nos vemos na próxima aula. Meu muito obrigado e até a próxima, pessoal.